Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Amém. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. O evangelista Mateus, ele registra um encontro de Jesus com um determinado homem. Então ele escreve: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Provavelmente você já ouviu muitas mensagens baseadas nesse texto. Mas eu creio da parte de Deus que algo diferente vai ser acrescentado e que vai levar a você o que pensar e que aplicará a sua vida de modo a produzir renovo, transformação. O apóstolo Paulo diz que é preciso que nós sejamos transformados, mas isso só é possível se pela renovação do nosso entendimento. Então é pelo entendimento. Jesus, ele está em algum lugar e aproxima-se dele um homem que expressa o desejo de ser abençoado por Deus com a vida eterna. O texto diz que ele é alguém que não lhe faltava nada, materialmente ele era uma pessoa abastada, ele tinha muitas propriedades. Interessante que Jesus pergunta para ele: por que você me pergunta acerca do que é bom? Esse jovem, quando chega a Jesus, esse homem, ele diz: Mestre, Kyrios, Senhor, tu que és o profetizado pelos profetas de Deus, de que viria o Messias para ser o Salvador de Israel, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Há muita gente que está buscando alcançar a vida eterna por ser bonzinho. Tem muita gente batendo no peito e diz: eu vou para o céu porque eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desejei aquilo que não fosse meu por direito, eu também sou filho de Deus. Mas este aqui, sendo judeu, virtualmente herdeiro da promessa de Deus por Abraão, ele está buscando Jesus porque ele quer a salvação e a vida eterna, ainda que ele tenha tantos bens. Ele pergunta: que farei de bom? Ele está com uma questão que ferve dentro dele. Eu já tenho feito tanta coisa boa, mas será que aquilo que eu tenho feito de bom é o suficiente para que eu possa ir para o céu? Para que eu possa viver a eternidade com Deus? Eu conheci muita gente de uma pseudo-religião cristã que não tem nada de cristão, que acredita que pelas boas obras pode alcançar a salvação e a vida eterna. Mas a palavra de Deus,
A palavra cristã diz que a fé não é pelas obras, a salvação, perdão, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. O que quer dizer isso? Que ninguém pode ser salvo por ser bonzinho e fazer coisas boas, por boas obras. Não é por pegar o seu salário e ficar com 10% e usar 90% fazendo bem para as pessoas. Porque isto não compra a salvação, isso não compra uma vida eterna, numa realidade de bênção. A salvação, ela é pela graça, é pelo um favor que Deus fez, que ninguém mereceu, por mais bonzinho que fosse. Porque a palavra de Deus diz que todo ser humano que nasceu, que está nascendo agora, todos os que já existem, os que nascerão sobre a terra, vêm a este mundo sob a maldição da morte, separação eterna de Deus, a herança que foi deixada pelos nossos pais Adão e Eva, por causa do seu pecado. Somente quando recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e morre para quem foi, e nasce de novo espiritualmente, moralmente, eticamente, com todo o envolvimento daquilo que é exigido como novo nascimento em Cristo, somente esta pessoa vai receber a salvação e a vida eterna, não porque ela mereceu, mas porque reconheceu que não merecia, e recebeu aquele que é o único, santo, todo-poderoso, Rei eterno, imortal, invisível, mas real, aquele que deixou o seu trono de glória, se fez homem, viveu inocentemente, foi morto e se deixou matar, para que a sua morte trouxesse salvação e remissão, pagamento total da dívida de pecado, de todo aquele que nele crê e o receber como único, eterno, suficiente Salvador, e quem sabe o seu nome, diga bem forte. Que Jesus? Diga o nome dele direito. Não é Jesus Henrique Cristo, é Jesus o Cristo. Não é Jesus Melquisedeque, como é que é? Lisbete. É Jesus o Cristo, o Nazareno, aquele que nasceu em Belém da Judéia, o verdadeiro e único Filho de Deus. Aleluia. Veja que interessante, ele pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida? Que farei eu de bom? De tudo que eu já tenho feito, ainda alguma coisa que falta fazer? Eu já entreguei tantas cestas básicas, eu já dei o meu cobertor no inverno para um mendigo que eu passei, vi ele, ficou ruim, né? Eu o vi, tiritando de frio, debaixo da marquise. Eu fiquei em casa com frio, mas eu estava em casa, eu fui lá, peguei meu edredom e levei para ele, novinho. Tem mais alguma coisa de boa que eu preciso fazer? Faz parecer que esse camarada aqui é como Hércules, né? Procurando, ele já fez os 7 trabalhos dele. Agora ele está buscando um 8º, porque pode ser que esses 7 não foram suficientes. Quem sabe do que eu estou falando? Que farei eu de bom? Olha o que Jesus faz. Você me pergunta por quê? Acerca do que é bom? Só existe um que é bom. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Jesus diz para ele: não matarás. Irmão, não matar é em relação a Deus ou ao próximo? Fala bem forte para eu poder saber que você está respondendo. Próximo. Ele diz: não adulterarás. Isso tem a ver com Deus ou com o próximo? Não furtarás. Isso tem a ver com Deus ou com o próximo? Não dirás falsos testemunhos. Isso tem a ver com Deus ou com o próximo? Honra teu pai e tua mãe. Tem a ver com Deus ou com o próximo? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Tem a ver com Deus ou com o próximo? Jesus não pergunta a ele um mandamento dos 10
seja relacionado a Deus. Jesus só pergunta a ele sobre coisas que ele deveria fazer para com o próximo. Porque ele perguntou para Jesus: que farei de bom? O que falta eu fazer ainda para o meu próximo, para que eu possa herdar a salvação e a vida eterna? Ei, você que tem acreditado na doutrina do karma, e que para você partir para um karma melhor, você tem que fazer somente o bem para o próximo, e diz que isso é cristianismo. Presta atenção, abra os ouvidos para ouvir, abra a sua Bíblia para ler, e entenda com a razão. Jesus só disse para ele, perguntou para ele, se ele, do decálogo, das 10 leis que Deus mandou, através de Moisés para o seu povo, e ele era um israelita, só perguntou a ele a respeito do que ele deveria fazer de bom para com o próximo. E ele disse: tudo isso tenho observado, me falta o que ainda, Senhor? Eu me sinto confortável, porque tenho cumprido os 10 mandamentos. Aliás, não, Jesus não falou dos 10, Jesus falou só dos mandamentos para com o próximo. Mas aí Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, então vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus está dizendo aqui, parece que Jesus está dizendo que ele poderia ser alguém perfeito, não é isso? É ou não é? Não. O que Jesus está querendo dizer é: se você quer cumprir perfeitamente a lei, te falta uma coisa: faça aquilo que é entre você e Deus, que você não tem feito. Você tem feito bem para as pessoas, você tem feito bem para os seus pais, você tem feito bem para você mesmo, mas tudo isso é só relacionado a esta vida. E você tem feito o que em relação ao teu pai? Te falta uma coisa: te falta verdadeiramente se desligar de tudo aquilo que prende você a esta terra. Porque você tem feito bem para as pessoas, mas enquanto isso não mexe com aquilo que é o cerne do teu ser, o seu apego a esta vida, a esta terra. Porque, amados, buscar a Deus e ter a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, só é possível quando todas as coisas deixam de ser importantes para mim e Deus passa a ser mais importante do que todas elas. E quando o Senhor Jesus foi testado e perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse moço, ele expressava amor ao próximo, mas ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Veja que aquele homem era um jovem, diz o verso 22. Veja que ele possuía muitas posses, diz o verso 22. E diz ainda que ele era um religioso, alguém que tinha expressão de religiosidade. Verso 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Tudo isso que está na palavra de Deus, relacionado ao próximo, eu tenho cumprido. Amado, tem tanta gente que tem cumprido religiosamente o ser dizimista, o ser ofertante, não negar carona, não negar o socorro ao próximo, mas isto não é suficiente. É preciso não ter apego nenhum a esse mundo, porque desse mundo você vai levar o quê? Aquele moço tinha muitas posses, ele era religioso, mas ele não tinha o que era preciso para a vida eterna com Deus. Por isso ele pede a Jesus.
Entretanto, embora ele tenha demonstrado humildade para pedir, ele sai triste, não recebe o que ele foi buscar, porque lhe faltava uma humildade para receber. Ele foi humilde para pedir, mas não foi humilde para receber. Para receber, ele precisava ser humilde, e humildade que leva alguém a receber a vida eterna é se submeter à autoridade do Senhor, é amar a Deus acima de todas as coisas. Para receber, ele precisava ser humilde, e a humildade que leva alguém a ser abençoado por Deus, amados, leva a pessoa a ter uma alma navegável. Ele demonstrou que ele não era ensinável, ele não era alguém disposto a transformar-se pela renovação do seu entendimento. Ele queria a bênção, mas ele não queria o Senhor da bênção. Ele era um homem que não lhe faltava posses, mas o dinheiro que ele tinha, os bens materiais que ele possuía, não eram possíveis, não eram suficientes para satisfazer o vazio da sua alma. Há muita gente que vem à igreja, participa do culto, se sente compungida com os cânticos e o ambiente espiritual do culto, ouve a palavra, mas não tem disposição para obedecer a palavra de Deus. Se você não tem disposição para obedecer a Deus, se livrando daquilo que impede que você possa ter uma vida de comunhão com Deus, então não adianta de nada você fazer coisas religiosas, como esse jovem. Não adianta de nada você gastar seu dinheiro com cestas básicas e dar para os pobres. Para eles adianta, para você não. As suas cestas básicas vão alimentar aqueles pobres, mas não resolverão o seu problema. Eu estou dizendo com isso que você não deve dar as cestas básicas? Eu estou dizendo que você não deve dá-las com esse propósito, porque esse propósito não pode ser cumprido por aquilo que eu faço, senão aquilo que eu faça, recebendo o Senhor Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, e passando a viver uma relação verdadeira de comunhão com Deus. Tem gente que trata Deus como uma força, Ele é uma presença energética no ambiente do culto. Eu vou para o culto, eu sinto uns tremelique, umas coisas, que coisa no culto, e eu saio dali, ainda digo, eu estou saindo leve. Eu fui lá, o pastor me orou. Quem já ouviu essa frase? Eu fui lá e o pastor me orou, eu saí de lá mais leve. Não foi leve porque você foi liberto de nada, é porque você acreditou que aquele pastor te deu um passe, um reiki, né? E você largou tudo aquilo ali dentro da igreja. Depois os zeladores têm que vir expulsando toda aquela sujeira para fora. Sai, espírito imundo, ficou dele. Isso não existe. Não é a verdade. Você apenas experimentou uma catarse. Você apenas colocou fé numa realidade ou numa situação que não é a realidade espiritual. A bênção de Deus vem sobre aquele que crê em Deus. E crer em Deus não pode ser crer de qualquer jeito. Jesus disse, se você conhecer a verdade vai te libertar. E conhecer é ter intimidade. Conquanto Deus opere milagres, Deus faça prodígios, Deus realize coisas extraordinárias, até mesmo na vida de um incrédulo, com o propósito para se revelar àquela pessoa, isto não é a regra. A regra é o que Jesus disse: se você crer, verá a glória de Deus. Esse crer é muito mais do que simplesmente expressar uma fé mística sem nenhuma razão.
Porque fé sem razão, ela é o quê? Misticismo. E misticismo não agrada a Deus. Você pode ser alguém que vem, participa de um culto, tem umas experiências gostosas, mas tudo isso não é nada diferente de quando você vai para o cinema e você está lá, e você assiste um filme, e é um filme do Rambo, e você estava surumbático, você estava para baixo, e você chega lá e vê um cara, que ele era explorado, ele era isso, foi massacrado, aí ele melhorou de vida e tal, ele chegou, e ele pegou a arma e foi lá, e ele sozinho, ele venceu um país inteiro, e você sai de lá, se sentindo cara daquele cinema. Ou então você é que nem quando eu fui adolescente, e eu fui assistir os embalos de sábado à noite. Quem é do tempo aí? Do sapato de bico fino. Hã? Que o meu pé 40 parecia 42. Hã? E eu fui no cine chamado Cine Pavilhão. Quem lembra do Cine Pavilhão Nova Iguaçu? Aham, muita gente trocou uns beijos na boca ali, né? Oh, comeu muita pipoca. E eu fui assistir os embalos de sábado à noite. E eu fui lá e assisti os embalos de sábado à noite. Irmão, quando eu saí daquele cinema, eu até me senti estranho depois, porque eu mesmo percebi. Eu saí de lá andando assim. Aí eu passei em frente àquela loja Sapasso. Quem lembra a loja Sapasso que tinha ali enorme? Lembra? E tinha um espelho grandão, lembra? Eu acho que era para mostrar como o seu sapato estava feio e você entrar e comprar um sapato bom da Sapasso. E aí lá venho eu, porque você saía do Cine Pavilhão, se dobrasse à direita, logo mais na frente vinha a Sapasso, lá estava eu, com a música ainda na cabeça. E quando eu cheguei na Sapasso, que eu passei, que me olhei, eu estava exatamente assim, eu parei e falei, epa, o que foi que aconteceu? É o efeito psicológico que afeta o emocional da gente. Tem muita gente que vem para a igreja, participa de um culto, se sente envolvido com esse ambiente do culto, algo gostoso, é a presença de Deus, mas não sabe discernir isso. E sai daqui achando que a sua vida vai melhorar, e vai dar tudo certo, porque veio aqui, entregou um dízimo, entregou a oferta, e saiu daqui cheio do Espírito. Até os carecas jogam o cabelo para o lado. Irmão, cutuca quem está do teu lado, diz para ele, não pode não, não adianta. Não adiantou para aquele moço, ele saiu triste, porque ele foi lá esperando que Jesus desse a ele uma palavra de vida. E Jesus dá para ele uma palavra em que ele fica triste. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque ele descobriu que ele não estava fazendo aquilo que ele deveria? Não. Porque ele descobriu que para fazer o que deveria, ele teria que largar tudo aquilo que o impedia verdadeiramente de receber o que ele queria, porque a vida dele estava tão arraigada, presa a esta terra, que ele não teve disposição, nem mesmo para obter aquilo que para ele era tão precioso e que ele estava disposto a fazer. Eu quero te perguntar, no que é que você está colocando a sua fé? E onde é que você está buscando a salvação? No que é que você está colocando fé para a sua salvação? Você é alguém que, como esse jovem, sai às vezes triste, ou já saiu, quem sabe? Quem sabe você entrou numa sala para ter uma consulta com o pastor, e você estava esperando aquela palavra que te fazia sair dali cheio de alegria, e ele te deu uma palavra que fez você sair dali cheio de tristeza, porque não era a palavra que você queria ouvir,
mas era a palavra que você precisava ouvir e obedecer, para que então você pudesse ter vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vim para dar a vocês vida e vida com abundância. Aquele moço tinha muita riqueza. Aquele moço amava o próximo. Mas aquele moço, que tinha um vazio tão grande, que o levava a querer descobrir o que mais ele deveria fazer para obter a salvação e a vida eterna, não estava disposto a abrir mão da vida que levava para viver a vida que honrasse a Deus. E você? Está disposto a abrir mão da vida que você leva para viver uma vida que vai honrar a Deus, te dar a salvação por Jesus Cristo, a vida eterna para viver ao lado do Senhor, e enquanto vivendo nessa terra, independente de que você tenha muitas propriedades, ou de que você não tenha nenhuma e viva o resto da sua vida morando de aluguel, mas tendo paz, equilíbrio e satisfação, você é alguém que deseja ter esta vida. Então você precisa fazer o que esse moço não quis fazer. Você tem que decidir abandonar tudo e qualquer coisa que impeça a tua comunhão com Deus, porque nada nesta vida vale a pena. E sabe quando é que a gente mais constata isso? É quando a gente vai num funeral. Quando foi o último funeral que você... Quando foi o último funeral em que você participou? Quando você foi lá, você chegou perto do caixão, olhou para aquele que estava ali, apenas a sua lembrança física, não sentia mais cheiro gostoso de perfume nenhum, não poderia sentir paladar de mais comida deliciosa alguma, aquele corpo não poderia mais experimentar nenhum orgasmo, nenhum prazer dessa vida, com tudo aquilo que tenha conquistado de riqueza nessa terra, ficou tudo ali, acabou. E quando você olhou para aquele esquife, você pensou em você e na sua vida, porque todos nós vamos passar por isso um dia, e iremos partir daqui. O nosso corpo espiritual voltará para Deus, mas para ser julgado. E somente aquele que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, somente aquele que abriu mão de viver as coisas desse mundo para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, diz a palavra do Senhor, é que vai partir dessa existência para viver a eternidade com Deus no céu. O que é que você está construindo nessa terra? Patrimônio ou vida com abundância? Pensa um pouquinho nisso. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você possamos viver vida com abundância nessa terra. E vida com abundância não é viver cheio de riquezas materiais, porque aquele jovem era cheio de riqueza. Vida com abundância é viver uma vida com comunhão com Deus, é ter paz, equilíbrio e satisfação, é ter realização espiritual. E quem tem isto, também vai amar o próximo. Amar ao próximo será consequência dessa relação que tem com Deus. Mas olha só, aquele moço amava o próximo, mas não tinha relação com Deus. Amar ao próximo sem ter relacionamento com Deus não dá salvação. Amar a Deus acima de todas as coisas, por Cristo Jesus, produz salvação e, como consequência, nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. O inverso disso não leva a Deus. Mas quando vamos a Deus em primeiro lugar, a consequência é amarmos o nosso próximo. Vida de paz, vida com equilíbrio,
apesar de toda a adversidade e as aflições, que Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vida com satisfação, ainda que não tendo bens e patrimônio nessa vida. É o que o Senhor Deus nos promete, por uma relação verdadeira, um relacionamento verdadeiro com Ele, na pessoa do seu Espírito Santo. Se você quer isso, então você precisa receber Jesus. Esse moço não quis. Mas se você quiser, hoje mesmo, aí onde você está, você pode abrir sua boca. E por que eu tenho que abrir a boca? Porque a palavra do Senhor diz: se confessares a mim perante os homens, também eu te confessarei perante meu Pai que está nos céus. E quando você abre a boca e fala, o mundo espiritual ouve. E quando o mundo espiritual ouve você honrar a Deus, exaltar a Deus, ou reconhecer seus pecados e confessá-los a Deus, o mundo espiritual perde. Porque a palavra de Deus, que é fiel, diz que aquele que o honra é honrado por ele. E diz também que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Se você quer a vida que esse moço foi procurar a Jesus para ter, você precisa ter Deus em primeiro lugar na sua vida. E ter Deus em primeiro lugar na sua vida significa ter uma aliança com Ele, morrer para quem você é e nascer de novo espiritualmente, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso vai fazer com que você se torne também uma nova criatura moralmente, psiquicamente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida haverá uma transformação, porque isto procede da razão, e o poder do Senhor será sobre você. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.